Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara. Escola do Legislativo. Olá, seja bem-vindo a mais um Pensando Balneário Camboriú. Em nome do presidente da Câmara, vereador Marcos Curtis, em nome do presidente da Escola do Legislativo, vereador Gelson Rodrigues, agradeço a presença de todos. Hoje o nosso papo é sobre turismo e para falar um pouco sobre esse assunto eu convidei a Margot, que é presidente do BC Convention Bureau. Falei certo? Certíssimo, João. Seja bem-vinda, Margot. Obrigada. É Balneário Camboriú Convention and Visitors Bureau, mas a gente diz, né, o BC Convention. Assim como o meu nome é João Carlos Alves dos Passos, eu digo que é João Passos, né? Então a gente reduz para facilitar, né? O que é o Convention Bureau, para que a gente possa entender? O Convention Bureau é uma entidade privada, sem fins lucrativos, que trabalha 4 eixos atualmente, que é a promoção do destino, o apoio à captação de eventos, o relacionamento entre os associados, gerando oportunidades de negócios, e a representatividade do trade turístico. Essas são as finalidades básicas da entidade. E ele é formado basicamente por pessoas da hotelaria, restaurante, receptivo turístico, agências de viagem, Exato. Isso? Geralmente são empresas ligadas diretamente ao setor turístico. Hoje temos por volta de 150 associados e aumentando. Todo dia está entrando empresa nova, agora a pandemia vai ficando mais leve, vai ficando para trás, então o turismo vai se aquecendo novamente, a gente vem num momento muito positivo. Só para nós poder nos situar, a questão da pandemia trouxe um prejuízo muito grande para o balneário, porque a impressão que dava para a gente, eu viajo bastante até em função das atividades políticas que eu tenho, e eu senti assim que, por exemplo, São Paulo, Brasília, que são cidades que eu vou muito por conta da minha atividade política, Florianópolis, essa região foi mais afetada que Balneário, num sentimento apenas assim de andar pelas ruas e tal. Ou nós fomos bem afetados? Como é que ficou isso para nós? No início foi muito difícil, mas eu acredito que foi muito difícil para o país, né? E Sim. Balneário Camboriú não foi uma exceção. Eu nunca me esqueço, assim, teve uma tarde que eu tinha que fazer alguma coisa fora. E a gente pouco saía, né? Sim. Mas quando voltei caminhando pela Brasil, assim, os hotéis fechados, as lojas fechadas, quase ninguém na rua. Eu lembro, assim, de um sentimento, de uma tristeza tão profunda. Sim. E o setor turístico foi muito afetado, principalmente durante os 6 primeiros meses da pandemia. E depois, ali do mês de setembro em diante, fomos ficando mais corajosos, os empresários, assim como as pessoas que estavam começando a viajar, que sentiam essa necessidade, né, de sair de casa, até de sair daquela rotina Sim. que nos foi imposta. E a gente deu a cara para bater, foi retornando. Vai pensar agora, já faz 1 ano e meio, então, que a gente iniciou esse retorno, né? Vamos completar 2 anos Sim. de pandemia, 1 ano e meio do retorno. A gente até esquece daqueles 6 meses que foram tão duros, né? Mas assim, é o ser humano, a gente supera, Sim, né? Sim, é Ainda importante, bem. senão ficar remoendo é pior, né? Sim, foi difícil. Tipo, até hoje não é fácil para o setor, João, porque o custo da operação turística aumentou muito. Os protocolos, Sim. todas as questões, manter o distanciamento, né, mais duramente durante um tempo, depois vai diminuindo, ocupação, no começo a gente pôde voltar a trabalhar, mas precisava ter 50% de ocupação, 60%, 70%, aquilo foi evoluindo. Eu sou hoteleira, Sim. Eu lembro que no primeiro final de semana que a gente trabalhou com ocupação máxima, a gente tinha medo da reação das pessoas, a se encontrar com outras pessoas, né? Sim. Então tudo isso foi doído pro setor, sabe? Se construiu um setor turístico muito mais forte, porque quem resistiu a tudo isso, as empresas, os empresários que passaram por essas experiências, né? Até os colaboradores que depois, né, alguns foram afastados, outros Sim. trabalharam com os equipamentos fechados, mas eles viveram conosco toda aquela situação
e também tiveram que ser fortes mentalmente, todo o setor, todo o turismo foi afetado. A gente viveu uns momentos muito delicados. Você acha que na retomada, para nós encerrar esse assunto ruim, para nós ir para a questão boa, que é pensar o futuro, tu achas que a retomada, a localização geográfica nossa ajudou? Porque eu fico imaginando o seguinte, aí também no campo da imaginação, né? Quem é de Blumenau, de Jaraguá do Sul, quem é até de Porto Alegre, Curitiba, Joinville, Chapecó e tal, e que estava acostumado com outras viagens de avião para o Nordeste ou até mesmo para fora do país, precisou se reprogramar, porque viajar de avião virou um sufoco também nesse período pós-pandemia. Demorou para as pessoas terem coragem, né? Muita viagem, então, rodoviária, as pessoas no seu próprio carro, né? Sim, a localização de Balneário Camboriú ajudou e em algum momento atrapalhou. Então, sim, mas acho que no geral, no balanço geral, foi positivo. Te digo atrapalhou porque quando a pandemia ficava mais forte, e a gente identificou em Santa Catarina 3 ondas fortes, sim, né? E quando ficava forte, as pessoas fugiam de Balneário Camboriú, porque justamente é aqui que tem mais fluxo de pessoas, sim, né? Então, as pessoas que estavam mais receosas buscavam locais isolados, independente da distância, né? Andavam um pouquinho mais, se isolavam, iam para o meio do mato, né? Aqui Balneário é meio que um destino de aglomeração, então as pessoas vêm para ser vistas, para ser notadas, mas a gente teve a felicidade também da cidade não ter parado totalmente. Obras importantes logo foram retomadas, investimentos também, né? Sim, investimentos da iniciativa privada. E hoje eu acredito que 2 anos depois a gente tem uma nova Balneário Camboriú. Mesmo, né, o mundo tendo vivido essa situação tão impactante, a cidade não parou. Mas a gente precisa que esteja tudo tranquilo na Covid, porque aqui a gente precisa de movimento, de muitas pessoas, as lojas, os restaurantes, pessoas entrando, pessoas saindo. Uma coisa que é muito feliz, que é muito natural do nosso destino, né? Aqui ninguém vem para se esconder. Eu queria já pegar esse gancho para nós entender que tipo de turista que nos procuram, né? Porque você mesmo disse agora, né? O nosso turista aqui quer aparecer, né? Então, assim, ele prefere... a cidade, né? Ele quer ele quer ser visto também, né? Você anda, por exemplo, na Avenida Atlântica, ninguém quer sentar nos fundos do restaurante. Meu quer Deus, sentar se posso sentar na frente do mar? Posso sentar na frente, eu quero e tal, ficar, né, ali vendo essa maravilha. Esse é o tipo de turista nosso. Como que é? Ele é mais jovem, ele é mais idoso, ele é mais famílias? Como que é o nosso turista? E Balneário Camboriú tem 2 situações, das pessoas que têm a sua casa, né, na cidade onde vivem, trabalham, e as pessoas que têm Balneário Camboriú como uma segunda residência, um imóvel de verão ou durante o ano, nos nossos fins de semana. Então, esse perfil é bem multicultural, né, da pessoa que tem apartamento em Balneário Camboriú. Não é um morador, também não é um turista, propriamente dito. Do turista, o que a gente percebe hoje é que a grande maioria é de famílias. Nos transformamos num destino familiar. Sim. E acredito que isso tem a ver com os atrativos turísticos que estão próximos de nós, como é o Beto Carreiro, né, para dar um exemplo bem icônico, e os atrativos turísticos que estão na cidade também. É um convite para as famílias, né? Vir, conhecer a cidade, frequentar vários lugares, relaxar. A gente tem, sim, os jovens, as pessoas que gostam da nossa vida noturna, mas esse foi um mercado tão afetado durante a pandemia, sim, né? Ele até ficou um pouquinho mais para trás, mas agora vai retomando. A gente tem o turismo romântico também, tem os casais que gostam de vir para cá. É um destino eclético, mas a grande predominância é só sair e dar uma voltinha na Avenida Atlântica, é o turismo familiar. E é bom, né? Eu estava no domingo à noite passando pela Avenida Atlântica por volta de 1h da manhã, passando de carro com minha esposa, e aí a gente vinha comentando dentro do carro, né? Como é seguro andar em Balneário Camboriú, né? A gente tinha acabado de vir de uma viagem para São Paulo e a gente passou
horas andando na Avenida Paulista sem ver um policial, né? Na Avenida Paulista. Quando a gente anda na Avenida Atlântica, você vê a polícia, você vê a guarda, e aí você vê adolescentes, eu vi vários grupos de meninas e adolescentes de 16, 15 anos caminhando sozinhas, 4, 5 meninas. Isso não é comum em outros lugares, então isso também acaba sendo um atrativo para nós, né? Sim, a tranquilidade para a família poder sair, fazer suas atividades, então as crianças, mas também vem a avó daquela família, hoje em dia jovens avós, né? Mas tipo, pessoas de todas as idades da mesma família circulando tranquilamente. Claro que em algum momento acontece alguma coisa, claro, coisas acontecem, mas se a gente pensar, né, dentro do que são os destinos turísticos, eu também, você comentou de São Paulo, eu estive no Rio de Janeiro no final do ano passado, então foram 5 dias sem olhar o celular na rua, né? Eu lembro que a primeira coisa, quando a gente chegou em Navegantes e chamou o Uber para voltar para casa, foi, poxa, como eu me sinto bem com o meu celular na minha mão, sem estar com medo, porque você nem tenta tirar o celular e olhar alguma coisa quando você está na rua. Você espera entrar em algum local, ou você tem que olhar alguma coisa, você olha antes de sair, depois só vai, né, olhar de novo quando estiver em um lugar que você se sente seguro. Então, essa questão também das distâncias curtas, uma cidade muito caminhável, você faz tudo caminhando, isso é um ponto forte de Balneário Camboriú. Felizmente, temos vários pontos fortes. E nós tivemos ao longo dos últimos anos, né, você já fez uma análise prévia disso, mas nós tivemos uma mudança muito grande do nosso turismo, né, do nosso turista que vem para cá. Talvez nós tínhamos um número muito grande de jovens aí até a década de 90, né? Um número muito grande que vinha muito para as baladas. As nossas baladas foram mudando o conceito dela, foram ficando mais fechadas, nós tínhamos muitas baladas abertas. O final da praia mesmo era aquele exemplo, né? Você pegava ali Baturité, Rancho do Baturité, Estação Final, os barzinhos, o toque-toque, tudo que tinha ali pela frente. Então nós temos essas histórias, né, da Barra Sul, de tudo isso, de um monte de turista jovem. E hoje, né, nós não somos mais um destino para a juventude ou ainda somos? Eu acredito que parte dessa juventude ficou um pouco mais velha, tipo nós. Sim. Então isso a gente não pode, né, deixar de olhar porque o tempo passou. Mas... E é bom para a cidade também, né? Sim, sim. Alguém que frequenta a cidade ao longo da sua vida em locais diferentes também é bom para a cidade. E eu acho que um ponto que diferencia atualmente do que era há 20 ou 30 anos atrás, João, é que a nossa região se expandiu. Se for pensar, né, nas opções que tem em Camboriú, né, aqui do lado, não existiam, né, naquele tempo. Das opções que existem em Itajaí, na Praia Brava, também não existiam. Porto Belo, então várias cidades da nossa região oferecem outras oportunidades de diversão e o jovem também está espalhado, né, na nossa região. Acho que agora aquele jovem que há 20, 30 anos, ele preferia Balneário Camboriú, agora ele prefere a Costa Verde Mar. Ele pode ficar aqui ou em Itapema, né, ou em Itajaí, ele está espalhado por aqui. Por aqui, né? Eu defendo há muitos anos, né, a criação de uma área de interesse turístico noturno, principalmente, que seria aquela área entre a nossa via gastronômica, do lado de cá do rio, e aquela rua do lado de lá, que nem asfalto tem, né? Uma das poucas ruas não asfaltadas de Balneário Camboriú. Depois da ponte ali. Depois da ponte. Então, que até a ponte ali da Vila Real e a BR-101, aquilo tudo fosse considerado, as duas ruas dos dois lados do rio Camboriú, uma área de interesse turístico noturno. Por que eu defendo aquela região? Primeiro, que não precisa pegar BR, então você não traz o perigo para a BR. Segundo, que o nosso jovem vai estar próximo da cidade. E terceiro, porque nós não temos moradias praticamente, é muito poucos moradores nessa região. Então, acho que aquela ali poderia se transformar numa área de interesse turístico noturno, né, para que a gente pudesse retomar essa questão de Balneário Camboriú ser a cidade que impulsiona a vinda de jovens para cá, né? Eu entendo que... No Convention, a gente já tem uma ideia muito clara da questão do turismo regional. Então, é bom que seja em Balneário Camboriú, mas se for nos nossos vizinhos também, a gente sempre fala que o turista não quer saber onde que a gente, empresário, está pagando o IPTU. Ele quer aproveitar a experiência. E as nossas distâncias são todas muito curtas. E é por isso que Balneário Camboriú, mesmo mudando o seu perfil,
continua sendo um sucesso. A referência é Balneário Camboriú, mesmo que certas experiências sejam vividas em cidades vizinhas. E do ponto de vista dos gastos, a família gasta mais do que alguém que vem sozinho, né? Porque a família acaba indo mais para o restaurante. Sim, né? não. Acho que gasta mais quem tem mais dinheiro para gastar. E o turista que mais gasta per capita aí é o turista de eventos. O turista que vem para um evento, esse é o que mais investe, porque ele vem num determinado período curto, para ele só interessa aquela data, ele faz muito networking durante um evento, então as pessoas que se encontram no evento saem para almoçar, saem para jantar, tem suas atividades, e o maior ticket médio, no geral, né, aí a gente olhando, né, no geral, é o do turista de eventos, mas a família gasta também, e a gente sempre busca essa questão de um turista que invista mais, né, na sua experiência de passeio, né? Qual turista que a gente quer? A gente quer, né, no mundo ideal, um turista que usufrua de todas as possibilidades da cidade. Mas no mundo real, Balneário Camboriú é muito democrática. E o nosso bem de maior valor, que são as praias, né? E hoje a nossa praia central, maravilhosa, acessível, caminhando e grátis, né? Então a nossa maior atração é gratuita. Isso mantém o destino como um destino muito democrático. Mas se a cidade se desenvolve, se o turismo está aquecido, se tudo está acontecendo conforme a gente pensa, sem uma crise, às vezes, que não, tipo a crise de saúde que a gente teve, afetou durante bastante tempo a diária média da hotelaria. O mercado vai ficando mais tranquilo, mais linear, começa a se aquecer, a diária média melhora e o turista tem que evoluir dentro daquele ticket médio, que é o ticket médio que a cidade oferece, né? Tem ali um mínimo, né? Para você vir para Balneário Camboriú, mesmo que você fique numa hospedagem barata, você vai gastar X, né? E se você quiser ficar num outro meio de hospedagem, vai gastar 3 vezes o X. E assim vai, né? Você pode investir muito, pode investir menos. Mas se o mercado está positivo, né? Se o turismo está aquecido, a tendência é o ticket médio aumentar. Mas pelo formato da nossa cidade, pelo tamanho, por sermos pequena, por termos uma construção civil com grandes construções, investimentos, né? E tal, nós também, a hospedagem mais simples também vai sendo cada vez mais rara na cidade, né? E a gente que é do turismo acha isso positivo, porque realmente você ficar só no meio de hospedagem, que é muito barato, e às vezes você vê que Balneário Camboriú, se a gente tem que falar de como a cidade foi, mas como ela é, ainda existem casas de excursão. Então, se a gente quer detectar qual que é o turista que menos deixa recurso na cidade, é esse, porque a gente sabe que às vezes, né, esses grupos até trazem mantimentos das suas cidades de origem. Isso não é positivo para o destino, né? Então a gente pensa muito nisso, reflete bastante essa situação, porque o turismo predatório não é bom para ninguém. Ou melhor, é só para o dono da determinada casa, lógico, né? E para a pessoa que veio, desfrutou essa maravilha, gastando muito pouco, mas é isso, sim, que a gente quer. E eu vou aqui cometer um erro aqui, que eu nem podia, mas eu vou dar minha opinião também, que não é para dar minha opinião nisso, mas eu acho que a casa de excursão realmente é um negócio que só é bom para o dono da casa de excursão. Exato, é predatório. Ele é ruim para o vizinho, porque ela é uma hospedagem que provoca bastante barulho, né? Ela é uma hospedagem que provoca bastante barulho. Não oferece a condição ideal. Não oferece para quem está sendo hospedado. Quem vem com toda a alimentação, nisso tu tem razão, só não vai passar, talvez, se a fiscalização conseguir pegar na entrada da cidade a carne e tal, porque muitos ainda tentam trazer até carne de fora e tal, né? E isso acaba trazendo um tipo de turista que deixa um investimento muito baixo na cidade. E nós não estamos aqui falando, eu não estou aqui falando de forma preconceituosa, mas a cidade sobrevive disso, sobrevive de turismo. E se nós queremos oferecer a qualidade de vida que nós imaginamos oferecer para o nosso cidadão, nós precisamos que o turista que venha para cá também gaste
aqui em Balneário Camboriú. Por isso que eu não consigo não defender que nós tenhamos qualidade de atendimento e principalmente que essas mais simples cada vez... Elas foram diminuindo meio que naturalmente, né? E vai diminuir cada vez mais, né? Eu espero que sim, porque não combina mais com a cidade até. E as pessoas que às vezes vêm pela primeira vez, né, e se hospedam nesses locais, se elas tiverem um pouco mais de poder aquisitivo, elas vão buscar outras opções. E o que você imagina para o futuro de Balneário Camboriú, né? O que você imagina? Porque nós somos uma cidade basicamente turística. Nós não temos, agora estamos criando outras possibilidades na área de tecnologia. A construção civil, lógico, tem um limite de crescimento, depois ela vai ter um limite de manutenção desse crescimento, mas esse crescimento tem um limite. Mas o turismo, nós conseguimos ver um limite dele ou nós ainda temos muito o que avançar? Eu acho que a gente sempre tem que avançar, a gente tem que buscar, né, as possibilidades de crescer e também dentro do setor turístico. Até pensar no sentido da capacidade de carga, tanto da cidade quanto dos equipamentos turísticos que estão na cidade, dos atrativos, né? Porque a cidade, quando ela está superlotada, isso é bom para a própria cidade. Eu acho que a gente tem até 2 exemplos muito próximos, que foi o Réveillon e o feriado de Carnaval, que acabou agora. E a gente teve um feriado de Carnaval muito tranquilo, onde a ocupação da hotelaria estava em 92%. Olha. Né? E durante ali, não vamos nem falar do dia 31, mas tipo 28, 29, 30 de dezembro, a cidade super lotada, ocupação da hotelaria 97%. Então, a ocupação da hotelaria muda muito pouco, porque a superlotação que a gente tem no Réveillon, e eu fico super feliz porque a cidade deu conta, né, daquela quantidade de pessoas, a infraestrutura segurou, não faltou água, não faltou luz, a cidade seguiu limpa. Isso é quase um ato heróico, né? Mas é um momento ali que com as férias coletivas, as pessoas convidam seus parentes, seus amigos, todos os apartamentos estão locados. Então aquela superlotação, ela não é do turista do perfil natural, né, do turismo, aquele turista que se hospeda num hotel, que usa os equipamentos turísticos, que vai a todos os restaurantes. Então isso pode, né, até levantar dentro do setor pensante da cidade, uma reflexão bem interessante. O que eu quero, né? Eu quero aquela superlotação ou eu quero a cidade tranquila que a gente teve no último feriado? Você tem ideia de quantas pessoas passaram o Réveillon em Balneário Camboriú? O pessoal divulgou o número, faz aquele... Até eu sugeri ontem para o secretário de Turismo fazer um comparativo. 28, 29, 30 de dezembro, qual foi o recolhimento ali do resíduo sólido, né? Sim. Que é feita essa pesagem, né? E aí se faz uma estimativa. E fazer agora, então, 26, 27, 28 de fevereiro, para a gente ter ali uma ideia de quanto mais pessoas estavam, a grande maioria, né, em apartamentos. E a gente tem essa possibilidade na cidade, né? O quanto isso impacta dentro da estrutura. Muitos que vêm só para o dia 31, né? Que nem fica em lugar... por isso que eu digo, o 31 nem entra na conta, né? Porque o dia 31 é um dia típico, é meio que um vácuo ali, né? A gente está numa situação totalmente fora da normalidade, né? Mas se a gente analisar 28, 29, 30 de dezembro, comparando com os 3 dias fortes ali do Carnaval, pode dar um comparativo bem interessante, né? E dar um norte para o que a cidade quer no futuro, o que a cidade tem que buscar de forma organizada. Mas eu acredito sim, tem muito para a gente evoluir, porque se a gente pensar que a ocupação da hotelaria no ano, vamos falar do período, né, pré-pandemia, ela não chegava a exatos 60% no ano. Então a gente tem ali um grande mercado para trabalhar ainda. Agora o centro de eventos, né, começando a funcionar depois de tantos anos e tantas buscas, tantas esperas. Então, para preencher aquela lacuna de domingo a quinta, porque é justamente o contrafluxo do turismo de sol e mar, os meses fortes do turismo de eventos são de abril a novembro, também justamente quando o nosso turismo de sol e mar perde força. Então, tudo isso
vai trazer exigências para a cidade, porque é um turista com ticket médio maior e maiores exigências em relação ao serviço, mas se nós queremos evoluir, não tem outra forma, né? Não tem outra forma da gente ser melhor se realmente a gente não começar a melhorar a entrega do serviço. E nós temos uma cidade que quando eu comento, faço um comparativo em outros locais, as pessoas ficam muito admiradas, né? Quando tu falou recolhimento do resíduos sólidos e tal, eu digo, vocês imaginem o que é você administrar uma cidade com luz, água e coleta de lixo, em que ela tem cerca de 150 mil habitantes, 140, 150 mil habitantes, de repente, num final de semana pode chegar a 300 mil no inverno, né? Pode chegar a uma média, eu creio que seja esses os números de 300 mil, 350 mil nos dias de semana no verão, e pode ter picos chegando perto de 1 milhão de pessoas, que é o dia 31, ou né? 500 mil pessoas, que já é um número já é um negócio muito gigantesco, grande se pensar, né? na população efetiva de 150 mil. Que aí você tem que fazer esse trabalho de... Você tem que estar preparado para isso, fazer essa gestão. Isso, né? Então, a gente que é do turismo, a gente está sempre, né, de sobreaviso nessas datas chaves. Porque é aí que a imagem da cidade pode ser afetada. E quando tudo dá certo, é aí que, na verdade, impulsiona, né? A gente está sempre ali no fio da navalha, de tudo dar errado ou de tudo dar muito certo. Eu queria te dar um último exemplo para nós falar um pouquinho de atendimento ao público, porque já estamos chegando no final aqui do nosso tempo. Eu acho que eu tenho a impressão, eu tenho uma palestra na área de atendimento ao público que eu faço, já fizemos aqui na Câmara também. Eu tenho a impressão de que Balneário Camboriú ela não chega a ser um atendimento deselegante, mal educado, mas ele é um atendimento meio seco em alguns locais. E a gente precisa fazer essa autocrítica, nós aqui da cidade, né? Porque nós não fazemos de uma forma pejorativa, é para melhorar, né? Vou te dar um exemplo. Ontem eu cheguei num local no shopping e pedi para o atendente, olha, eu quero tal doce de vocês. Ele só não quer dar uma olhada no cardápio, né? Mas eu já sabia o que eu queria, né? E aí eu fiquei meio sem jeito, fui olhar o cardápio, tipo, meio que obrigado a olhar o cardápio. Não, é que ele estava sozinho, estava preparando outra coisa ali. E aí eu fiquei ali esperando, ele não me falou mais nada, não olhou mais para mim, virei as costas e foi embora. Né? Quer dizer, no bom atendimento, se ele tivesse dito, senhor, eu só estou terminando de preparar esse café aqui, que eu estou preparando, e já lhe dou uma atenção e já peço o que o senhor me pediu. O senhor pode esperar só um minutinho? Eu teria esperado com a maior da tranquilidade. Então, assim, um desafio nosso também, já que nós estamos falando em melhorar o turista que vem, um turista com um ticket maior, com maior poder aquisitivo e com maiores exigências, também não é nós preparar melhor os nossos atendentes, o nosso pessoal que faz o atendimento a este turista? Não, passa por isso também, né? São pessoas atendidas por pessoas. A gente sempre fala muito na nossa empresa, pessoal, vamos pensar, você está atendendo uma pessoa e se coloca no lugar dela, né? Antes de dizer um não, que alguma coisa não é possível, vamos olhar o lado da pessoa, né? Porque às vezes o atendimento ele toma caminhos, né? Que você tem que estar preparado para tudo, não só para aquele sorriso, né? Quando você vai atender, mas claro, o sorriso também é importante, mas as consequências do atendimento, como conversar com esse cliente. E para isso precisa de muito treinamento, e você precisa de muita repetição, porque a gente também fala e tem que seguir falando, porque Balneário também é uma cidade que sempre estão vindo pessoas novas, algumas estão voltando para as suas cidades de origem, então tem muita mudança também em algumas empresas. Exato. Uma pessoa, ela... às vezes vai embora e você tem que qualificar o próximo e continuar, né? É um desafio constante, mas nesse ponto, eu acredito que é um desafio que está além de Balneário Camboriú, sabe? É um desafio para o atendimento ao cliente no geral, porque é muito difícil você dizer que em algum lugar do mundo você não frequentou e teve alguma experiência, né? Que podia ter sido melhor ou alguma experiência até decepcionante. Mas, com certeza, a gente precisa evoluir. Eu acho que a gente está no caminho, porque a nossa cidade é uma cidade muito atuante, os empresários muito engajados, não todos, porque nunca são todos, né? Mas temos empresários realmente
que se unem, que estão nas entidades associativas, que estão preocupados com essas questões, e eles fazem a diferença. E quando tem um grupo trabalhando para isso, essas questões acabam se multiplicando, porque o funcionário está aqui, passa 1 ano, 2, ele está numa outra empresa, e a gente vai plantando sementes. Na verdade, a gente tem que plantar sementes na cidade e elas vão florescendo. Com certeza. Bom, chegamos ao final do nosso tempo. Eu gostaria de agradecer a Margot, que tem sido sempre uma pessoa que luta muito pelo turismo de Balneário Camboriú, né? Poderia estar, não somente ela, mas todas as pessoas que estão com ela lá no Convention Bureau, poderiam estar cuidando das suas empresas, poderiam estar se preocupando somente com ela. A gente cuida também. Mas tiveram um entendimento de que a cidade tem que estar bem para que as suas empresas também possam estar bem, né? Então, assim, nosso agradecimento da Câmara de Vereadores a esse grupo de pessoas que tem contribuído muito para o turismo de Balneário Camboriú. E em nome do presidente da Câmara de Vereadores, vereador Marcos Curtis, em nome do presidente da Escola do Legislativo, agradeço a todos que nos acompanharam nesse debate importante sobre turismo. Obrigado, Margot. Obrigada, João. Nós que agradecemos a oportunidade. E o associativismo é assim, né? No momento você vai para alguma entidade associativa para buscar alguma coisa para sua empresa e num outro momento você já começa a doar também, e essa troca é que faz a diferença. Muito obrigada pela oportunidade. Valeu, um abraço a todos. Você acompanhou a Escola do Legislativo. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara.